Mas a gente percebe que o animal domesticado, ele apresenta infinitamente mais doença do que o animal livre que anda no campo, que come pasto, que come o macaco que come a banana, o panda que come o bambu, né? Esses animais, eles não têm tanto câncer, tanta doença no coração, tanto diabetes, como os animais que a gente leva para dentro de casa, tranca numa sala, enclausurado e comendo comida processada. Né? Óbvio que também níveis assim como para o humano, a comida processada para o animal tem várias marcas, com vários cuidados diferentes, ingredientes diferentes. Mas assim, isso substitui a comida natural? Isso é uma opção? Então, eu costumo dizer que o mais saudável que tem para os animais é o alimento mais natural, mais próximo do que ele vem natureza, da Integral. natureza. Mas eu te confesso assim que hoje em dia, por uma questão até de achar uma saída, porque se eu disser para todos os tutores de animais que muitas vezes adotaram, enfim, têm seus filhos, que olha, que vocês não têm uma opção sem ser dar alimento natural, bom, tem muitas pessoas desistiriam de ter animais, se sentiriam muito culpados, porque às vezes não sabem fazer um preparo de um alimento saudável para si próprio, né? E ter que fazer sem falar na questão financeira, que sim, encarece, né? Encarece porque a gente sabe que a alimentação natural, uma coisa, somos nós que conseguimos comer uma alimentação diversificada, com diversos vegetais, com diversos isso, aquilo. O cachorro não se adapta muito bem a isso, né? O cachorro, por natureza, ele é um carnívoro felino, então nem se fala. Sim. Então, a gente, mesmo na rotina da alimentação natural, a gente consegue introduzir poucos ingredientes numa dieta natural. Então, sempre se faz necessária a suplementação. Então, eu costumo dizer assim, olha, que o maior tiro no pé que tem é achar que vendo um site ali na internet de como preparar a comida para o próprio pet, a gente vai dar para ele uma alimentação mais saudável. Pode até ser que seja uma alimentação mais livre de conservantes, de industrializados, de problemas nesse sentido. Mas o mais saudável não necessariamente é só comida natural, né? Não é saudável se eu não souber balancear macronutrientes. Não é saudável se eu não souber os próprios micronutrientes. A gente pode ter muita carência, né? Exatamente. Então, não faz muitos dias eu atendi no meu consultório um animal de uma família que se preocupou em fazer exatamente isso. Eu queria dar uma alimentação mais saudável para ele e tal, por isso e aquilo, mas a gente acabou seguindo os sites que eu vi na internet, dando comida, e tu via que o animal tinha sinais clássicos, assim, de deficiência de cálcio. Simplesmente escolheram 2 ingredientes de 2 proteínas, né? E a partir disso, essa era a alimentação mais saudável e colocava alguns vegetais, um pouquinho. Poxa, os minerais, né? Hoje em dia se diz que uma das alimentações que mais respeita, tanto para o canino quanto para o felino, a sua ancestralidade, digamos assim, a sua fisiologia, são as dietas cruas com ossos, que nada mais é que o quê? Aquilo que essas espécies encontram na natureza. Sim. Se tivesse solto lá, é o que comeria. É o que comeria. Então, é a que a gente menos precisa suplementar, né? Porque recebendo essa proteína com alguns ossos específicos, assim, que podem ser ingeridos e bem digeridos ali pelos animais, já está absorvendo aquele mineral, já está absorvendo os glicossaminoglicanos, enfim,
colágenos, enfim, tudo pronto sem a gente precisar necessariamente recorrer ao industrializado. Porque na natureza, o felino, ele é um carnívoro, né? Exclusivamente. Não pode ver um passarinho morto que vai em cima, né? E o canino, ele é um carnívoro também, mas ele se adapta a uma dieta onívora, assim como a do ser humano. E aí é onde eu vejo os maiores pecados, assim, né? Pelo fato de haver a humanização, principalmente ali dos cães, as pessoas acham que eles podem comer com tranquilidade as dietas que os seres humanos comem. E o que é pior não é nem o leigo, né? O leigo que eu digo assim, olha, Deus perdoa a ignorância. Mas a gente pegar fabricantes de produtos que se dizem premiums e super premiums, muitas vezes vender um marketing de alguma coisa que não vai trazer benefícios para esses animais. Deixa eu exemplificar uma coisa muito clássica. Por acaso, na medicina humana, todas as pessoas a partir dos 60 anos precisam fazer uma restrição proteica? Não. Pois na veterinária fazem isso. Colocam no mesmo saco como todo paciente a partir dos 7, 8 anos, é o 7+, é o idoso, não sei o quê. E o que eles fazem naquelas dietas sênior, na ração sênior? Reduz o aporte de proteína para não sobrecarregar os rins, para não sobrecarregar o coração. Mas é um animal de rim saudável, um animal de coração saudável, por que eu vou diminuir o nível de proteína que é o que vai dar o aporte de tantas substâncias importantes para eles, para prevenir que ele venha a desenvolver uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca. Então, se sabe, quem estuda nutrição, nutrologia, que não pode ser levado ao pé da letra essas embalagens. Se o teu cachorro tem mais do que 7 anos, ele tem que comer a ração sênior. Não. Se o teu cachorro tem mais do que 7 anos e o organismo dele está dando sinais de insuficiência renal, bom, aí é outro nível. Aí eu preciso poupar de fato esse rim, preciso poupar uma produção aumentada depois de ureia no organismo, porque o rim não está tendo possibilidade suficiente de eliminar essa ureia, não está conseguindo eliminar muita ureia, que é um metabólico que acaba formando ali no processo da digestão da proteína. Então, se eu aumentar muito a proteína, eu tenho muita ureia. Se eu tenho muita ureia, sobrecarrego mais o rim, o animal fica uma série de complicações. Mas não é porque ele tem mais de 60 anos que ele já é um insuficiente renal. Então, essa é uma das coisas que mais me fere, assim, ver um animal chegar no meu consultório, ele tem 7 anos e ele já come ração sênior, tu vai ali olhar o rótulo do que tem naquela ração e tem um aporte ali, sei lá, 20% de proteína e 60% de carboidratos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do teu universo da veterinária, e pode ser sincero aqui, porque a gente não está falando mal nem crítica, é só uma constatação. Você foi para o lado da nutrologia e tal, estuda muito essa parte, mas você acha que os teus colegas veterinários, eles têm esse conhecimento dentro da nutrição para avaliar um animal, sei lá, de 7 anos e saber se ele já precisa de uma ração diferente ou não? Porque eu não sei. Eu sei te dizer da minha profissão, que infelizmente, né, não é crítica, é uma constatação. Sim. Que o médico ele não tem conhecimento sobre nutrição, sobre quantos gramas de proteína por quilo de peso por dia um ser humano precisa, quantos gramas de carboidratos. Não existe, porque a gente não aprende isso na faculdade, entendeu? Então, eu estou aqui ouvindo você falar e estou pensando, porque eu não sei como é isso com os teus colegas. Eu levei mais de 10 anos para adquirir esse conhecimento, 10 anos pós-formado para adquirir esse conhecimento. Então, você já respondeu. Então, a gente, na faculdade, tudo bem que a veterinária evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos, né? O cenário que era quando eu entrei na faculdade, né, em 99, número de clínicas veterinárias, de hospitais,
a evolução tecnológica, inclusive dos alimentos, assim, era completamente diferente de hoje em dia. Então, a gente tem uma visão um tanto deturpada pelos fabricantes de alimentos, né? Que sim, a gente sabe o quanto se investe em tecnologia, quanto fazem testes, o quanto experimentam, o quanto traz benefícios para isso, aquilo. Repito, não quero aqui condenar e dizer, olha, não compre mais ração, come só a dieta natural. Eu acho que a vida é feita de equilíbrio. Eu estaria sendo até hipócrita, porque eu já alimentei. Tem uma linha de ração que se aproxima um pouco mais da natural, que eu gosto muito de utilizar. Hoje em dia, que eu estou com pouco tempo, tenho ofertado essa ração para o meu cão, porque está próximo daquilo que eu entendo que é o mais saudável que eu posso oferecer no momento, né? Então, mas é que tem algumas coisas muito, muito básicas assim que a gente realmente não vê na faculdade, não dá tempo. Entende que, bom, se a medicina humana já é extensa, com né? um único corpo. Imagina a gente que tem que ver todas as espécies, a saúde pública também, a higiene e inspeção de alimentos. Então, a gente recebe uma pincelada de cada coisa, né? E muita coisa a gente adquire através do senso comum. O Congresso sempre tem um patrocinador que é o que vende aquela ração, que ele vai lá e tem a oportunidade dele de falar, e ele está mostrando a visão dele. Que na forma que ele enxerga, tá ok. Então, a visão que o Ricardo enxerga hoje, tem muitas rações que eu considero assim, olha, que não vão passar perto do meu cachorro, porque eu sei que ali adiante isso vai dar problema. Mas, repito, a gente não consigo mais, não consigo olhar para o cenário dos meus pacientes, o cenário dos animais, assim, ó, olhando só para o enfoque de saúde, porque senão a gente não consegue atingir uma população maior. Sim. E ajuda poucos, acaba ajudando poucos. Claro que eu sempre fico plantando a minha sementinha para que, com o passar do tempo, se esse cenário for evoluindo, as pessoas conseguirem cada vez mais se alimentar melhor, trazer alimentação mais saudável para os seus cães também, que eu esteja colaborando com esse processo de desenvolvimento. Mas, hoje em dia, vendo o cenário, não vou nem dizer nacional, é mundial, não tem como a gente não depender também dos fabricantes de alimentação industrializada como ração. Eu só fico estimulando aqueles que de fato se preocupam com a fisiologia mais natural do animal, com as práticas assim que respeitam essas, enfim, todas essas problemáticas que podem conferir problemas de saúde. Tem rações que tu olha aquela composição e tu tá dando salsicha pro cachorro. Né? Resumo. De tão industrializado que é, de tanta porcaria que tem. Salsicha. Pô, mas tem ração que eu já vi até que se preocupa, não defendendo a ração, né? Mas eu já vi assim, livre de transgênicos, né? Livre de conservantes. A gente vê que tem... Sim. Assim como a indústria do alimento... Eu falo pro meu paciente, não é legal você comer produto industrializado. Tá, mas existem marcas de produtos industrializados que estão trazendo para o mercado um alimento mais clean label, assim, né? Uma coisa mais limpa. Tem isso, com certeza. Aumentando cada vez mais, né? Estão surgindo rações sem glúten, estão surgindo as rações respeitando esse aporte proteico mais próximo da fisiologia dos animais também. Justamente porque algumas vieram importadas, assim, trazendo esse conceito e estão dominando o mercado justamente porque, sim, eu e os colegas que vieram com pouca informação com relação a isso, todo mundo está se dando conta dessa necessidade, né? E a velocidade que a informação chega, através de podcasts, né? Está nos permitindo que a gente crie essa consciência e essa autocrítica, assim, mais facilmente do que era anos atrás, que a gente dependia de ler um livro, ou então lendo artigos na internet. Hoje em dia tem
muita informação rica aí na internet, nem que seja para nos dar, olha, nos dar uma orientação inicial e a gente ir buscar. Então, antigamente, se eu me sentasse numa mesa para falar de nutrição, acho que uns 5 anos atrás, se eu me sentasse numa mesa para falar de nutrição com 10 veterinários, e eu falasse sobre esse assunto que a gente está falando, talvez tivesse um ali que não me chamasse de doido, de louco, assim, não é possível. Porque como é que pode? Os fabricantes investem milhões em tecnologia para isso, para aquilo, mas não é isso que eu estou falando. Eu sei que muito do que fazem ajuda, beneficia. Eu já vi pacientes, eu já vi animais passarem mal com dieta natural, não se adaptarem, o organismo não adaptar e conseguir ficar bom, conseguir ter qualidade de vida com uma ração que foi investida em tecnologia também. Né? Então, eu não gosto de extremismos assim, né? Então, vão ter casos para aquela determinada família, para aquele determinado animal, né, que vai ser mais benéfico uma situação, um conjunto de situações ou outros. O que não quer dizer que alguém vai mudar a minha concepção, não. Agora, tu quer saber o que é mais saudável? Alimentação mais próxima da fisiologia do animal, ponto. Agora, o que se adapta melhor àquela família, aquele núcleo familiar, aquelas pessoas e aquele animalzinho, a condição que eles podem ofertar. Até valor, né? Porque às vezes o orçamento é restrito. Exatamente. E essas rações que a gente está falando, que estão com essa super preocupação aí de um produto mais healthy, é caro. Óbvio que é mais caro. Então você vai falar, né, a pessoa tem que investir na comida para a família, né, para o bichinho. Geralmente as rações mais baratas, é óbvio que a gente lê ali o rótulo, né? É bastante subproduto, é bastante industrialização. Tu vê que a parte da proteína se aumenta bastante da proteína vegetal, não que eu tenha algo contra isso, né? Acho que é só uma questão de cálculo, de digestibilidade, de aproveitamento daquela proteína. Quantos % de proteína está sendo ofertado de origem animal, que a digestibilidade é X, de origem vegetal, que a digestibilidade é X. Esses cálculos são necessários de serem feitos para a gente saber se está dando o aporte adequado. Porque se a gente depender, tu sabe bem, se a gente depender de dar o nível de proteína suficiente para alguma pessoa que só come proteína de origem vegetal, me corrige se eu estiver enganado, mas a gente não consegue ter um aporte suficiente de proteína sem carregar no carboidrato assim também, né? Então, isso acontece para os cães também, que precisam atingir ali um nível na sua dieta. Eu, particularmente, gosto pelo menos de 30%, um animal saudável, 30% de proteína na sua dieta. Se eu olho ali aquele rótulo, já começa que ele tem só 16% de proteína. E ali tem soja, glúten, e farinha de vísceras de aves como os principais ingredientes. Vai ter proteína suficiente para fazer uma massa muscular? Dobrar e aí acaba ficando hipercalórica a dieta, né? Aí vai engordar.